Olá, boa noite. Meu nome é Maico Oliveira dos Santos e hoje venho contar para vocês a história de um espírito trabalhador na falange de Caboclo Sete Flechas. Essa mensagem eu psicografei no dia 23/7/2015, onde ele relata sua história, seu resgate espiritual. Espero que gostem e que seja um aprendizado para nós em relação as provações diárias que temos nas vicissitudes da vida. Vamos lá. Filho, a cura está em tudo. Basta sentir as energias da natureza que estão em volta de você para perceber o quanto tudo é divino. As folhas que estão nas árvores, o canto dos pássaros, o vento que assopra, tudo isso carrega uma grandiosidade energética que tem em sua essência a força divina da criação. Quando precisar encontrar o equilíbrio nos pensamentos, procure um lugar bem colorido pela natureza, coloque os pés no chão, sinta a firmeza da terra que o nosso divino oferece, o ar que respira e exercite a meditação. O exercício da meditação vai te ajudar a entender como funciona a ligação do plano que você se encontra com o plano espiritual que está em outra dimensão. Na natureza, os elementais que estão ali presentes vão lhe ajudar na energização do seu corpo, espírito e perispírito, para que durante sua conexão astral se mantenha em equilíbrio todos os pontos energéticos que você carrega. Seus guias vão estar presentes para prover sua proteção e orientar os elementais nesse trabalho de energização. Venho te contar uma história. Como encarnado, eu passei por muitas guerras e conflitos e não entendia o motivo de tantos sofrimentos. Foi difícil o processo de entendimento. Os conflitos internos eram constantes e os desequilíbrios me causavam momentos de fúria, vazio e escuridão. Um dos desequilíbrios me levou a cometer uma atitude muito ruim e, ao relembrar, sempre trago a mágoa da consciência ferida. Eu era chefe de uma aldeia e responsável por muitos filhos que me respeitavam e me admiravam como pai. Mas em certo dia tudo mudou, quando o sentimento de superioridade invadiu meu ser, deixando de respeitar os costumes e as magias praticadas ao longo do tempo por nossos ancestrais. Sendo o dono da palavra e da razão, não escutava os pajés que estavam ali presentes, carregando todo o conhecimento da terra, da natureza e de nossos ancestrais, que sempre diziam e me orientavam sobre os caminhos a percorrer. Eu virei as costas para meu povo, para os costumes e para os nossos protetores. Consumido pelo sentimento de superioridade, criei novos costumes, novas crenças e obriguei a todos os filhos a seguirem minhas palavras. Muitos discordaram e foram enviados para a fogueira, ou pendurados em árvores para falecer diante da luz da lua, que ali estava presente nas noites sombrias. E eu sorria e discursava para todos que estavam presenciando aquela cena, que nenhum filho poderia ir contra as palavras e as minhas novas regras. Os pajés foram enviados à fogueira. Enquanto queimava, eu cantarolava as canções que por intuição eu criava. Eu, cego da verdade, caminhava mata dentro, sem respeitar uma folha, uma árvore. Levava meus filhos para batalhar na guerra que eu mesmo criava. Muitas das vezes criei guerras entre os próprios filhos e assim exterminava. Diante de tanto desequilíbrio, provoquei guerra entre aldeias vizinhas onde matávamos todos os pajés e curandeiros que tinham conhecimento da ancestralidade. Crianças e mulheres eram enviadas ao alto da montanha e jogadas. Escravizava os homens
que sobrava e assim exterminava toda uma história de luta e vitória. Derramei muitos sangues na guerra, na terra de nosso pai. Com o conhecimento das magias, criei feitiços, escravizei diversos elementais, tudo para alimentar meu sentimento de superioridade e poder. Não respeitava a natureza e só queria ser o chefe dentro da aldeia que eu pertencia. Mas como toda semente plantada tem seu fruto, em uma noite de tempestade durante o sono ouvia muitas vozes de espíritos que foram retirados da terra cruelmente por mim. Eu me via preso a uma lama e ao meu redor todos os espíritos me julgando, rindo, brincando enquanto minha pele ia se desprendendo em pedaços do meu corpo. Ao fundo, meus ancestrais diziam: filho, você escolheu o pior caminho para a evolução. Alguns espíritos com fisionomias totalmente desfiguradas conectavam laços como cordas dentro da minha cabeça e no meu peito, e ali passavam energias que eram retiradas de dentro de mim. Eu implorava para morrer, mas esses espíritos ficavam sorrindo e diziam que a morte não existia. Eu continuaria ali, sendo a fonte geradora de energia deles, e continuaria montando a sua aldeia, com muitos espíritos no plano astral. Eu me debatia no chão e não conseguia abrir meus olhos. Não conseguia lembrar dos nomes dos meus protetores espirituais ancestrais, e assim foi toda a minha madrugada de sono, e parecia uma eternidade de sofrimento e tortura. Pegado aos sentimentos de superioridade, desequilíbrio e nas verdades que eu mesmo tinha criado, não conseguia despertar daquele sono profundo, sono esse que durou aproximadamente 1000 anos e ainda carrego em minha consciência. Hoje eu sei o que aconteceu durante aquela noite. Na última aldeia que atacamos diante de tanto desequilíbrio e fúria, coloquei fogo em todas as pessoas que pertenciam àquela tribo, inclusive nos amuletos e nas imagens dos deuses que eles cultuavam. Um pajé de muita idade antes de morrer me falou o seguinte: filho, respeite a natureza e toda a criação divina, pois o sangue que derrama hoje será o que vai derramar sobre sua consciência como sentimento de culpa. A força divina está ao seu redor, e mesmo diante de toda essa energia pura e linda que o divino te ofereceu, você deixou-se envolver devido ao seu desequilíbrio espiritual por seres malignos que despertaram dentro de você o sentimento que existia de maldade, escravizando e matando todos os seus filhos que são criação divina e que te admiravam como um pai. A lei é justa e o divino que está ao nosso redor que é responsável pelo todo. Assim como as nuvens e as estrelas, enviará tempestades e raios sobre sua cabeça, queimando assim seu corpo e banhando sua consciência com o sentimento de culpa, aplicando assim toda a maldição necessária para que você desperte do desequilíbrio e encontre a luz da ancestralidade para seu progresso. A flecha que você carrega em suas mãos será o início de tudo que está por vir, assim como a mordida de uma cobra que lhe vai te atingir. Após a palavra do pajé, eu me pendurei. Eu pendurei o mesmo em uma árvore, esquentei a ponta da minha flecha na fogueira e lancei sobre seu coração. A flecha, ao penetrar o peito do pajé, soltou um raio de luz e se quebrou. Seu coração sangrava e eu olhava aquela cena e comemorava a vitória por ter mais uma aldeia destruída. Naquela mesma noite, retornando para nossa aldeia, ao passar meias matas, senti uma vibração e um sentimento que estava sendo observado. Pedi a todos que estavam ali comigo a ficarem bem atentos, pois tinha um sentimento que seríamos atacados.
Caminhando em minhas árvores, observei uma cobra me olhando nos olhos e por ela eu fui picado no braço. E minhas outras lanças se quebraram. Eu me senti meio tonto, mas mesmo assim consegui correr em direção à nossa aldeia. E lá procurei algumas ervas e passei no meu braço e fui dormir. Durante a noite, sentia meu corpo tremer e muitos pensamentos confusos. Foi quando eu senti o cheiro da terra molhada e o barulho da chuva e dos raios. Era a tempestade, ela se iniciava, e as vozes daquele velho pajé não saíam da minha cabeça. A dor do braço era profunda. A chuva castigava a aldeia. Os raios caíam bem próximo. Quando percebi, estava em sono profundo. Um raio derrubou uma árvore em cima de mim, onde essa árvore pegou fogo, atingindo meu corpo e o local onde eu estava dormindo. Assim foi minha passagem. Sem perceber onde eu estava, encontrei todos os espíritos que por mim foram desencarnados de forma cruel, e os espíritos que me obsidiavam estavam lá. Na lama fui aprisionado pela minha consciência e pelos elementais que tinha escravizado. Fui deteriorando a cada lembrança do mal que praticava no passado e não aceitava a situação e minha nova realidade. Com isso, o desequilíbrio consumia minha alma, me dilacerando, perdendo todas as forças. Minha consciência contaminava meu próprio espírito e eu não conseguia encontrar uma solução para minha liberdade. Foi quando eu me lembrei das palavras daquele velho pajé que dizia: a lei é justa e o divino que está ao nosso redor que é responsável pelo tudo. Assim como as nuvens e as estrelas, enviará tempestades e raios sobre sua cabeça, queimando assim seu corpo e banhando sua consciência com o sentimento de culpa, aplicando assim toda a maldição necessária para que você desperte do desequilíbrio e encontre a luz da sua ancestralidade para seu progresso. Foi nesse momento que eu lembrei do meu passado, como criança, dos meus pais, avós, dos curandeiros que nós tínhamos na aldeia, das histórias que os pajés contavam sobre as energias da natureza, das batalhas dos nossos ancestrais, dos nossos protetores espirituais e do momento da minha nomeação a chefe de aldeia. Ao trazer essas lembranças, meus ancestrais começaram a se aproximar, como um grande raio de luz clareando a escuridão que me rodeava. Alguns espíritos obsessores começaram a se afastar diante da luz que ofuscava seu ser. Eles me observavam e não falavam nada. Eu comecei a pedir ajuda de forma desesperada. Os espíritos que tinham cordas interligadas no meu peito e na minha cabeça observavam e demonstravam sentimentos de medo e ódio ao mesmo tempo. Eu me concentrava, tentava lembrar do nome dos deuses que cultuávamos naquela época, das palavras que vocês chamavam de prece. Daí foi clareando cada vez mais o ambiente onde eu estava. Raio de luz azul, branco e verdes invadiam o local. Os espíritos que em mim estavam interligados com as cordas já não conseguiam se manter conectados a mim. E assim as cordas, os laços, foram se soltando em minha consciência, se aliviando, meus pensamentos se reajustando e voltando ao equilíbrio. Mas mesmo assim, meus filhos, ainda estava presa naquela lama densa, fedida que consumia já metade do meu espírito. Nesse momento lembrei das orações que minha avó tinha me ensinado, como criança ainda, para que meu guia espiritual, que pertencia às vibrações da máscara e rastejava na terra, iniciava ali uma proteção e um resgate, meu filho, desse clareamento espiritual
Iniciei rapidamente a mentalização e entrei em oração. Não escutava mais as vozes dos espíritos obsessores. Sentia uma leve vibração. Sentia meu espírito aos poucos se desprender daquela lama densa. Em meia oração pedia perdão por todo o mal que eu tinha cometido a todos aqueles espíritos e prometia trabalhar eternamente para manter o equilíbrio de todos aqueles que poderiam ser consumidos pelo desequilíbrio e a fúria do mal. Em minhas orações lembrei da minha ancestralidade, lembrei daquele velho pajé que me perguntava aonde que aquele pajé se encontrava. Eu sempre me perguntava isso, porque ele não está aqui também. Gostaria de pedir perdão a ele e com certeza ajudá-lo. Ao dizer essas últimas palavras, senti meu espírito se desprender por completo daquela lama densa. E os raios de luzes começaram a se conectar no meu espírito e me erguer. Comecei a me sentir mais leve, mas ainda não consegui enxergar direito a fisionomia dos espíritos que estavam ali me ajudando. Sentia vibração e uma energia muito boa, mas a luz intensa ofuscava a minha visão. Os laços conectados começaram a transferir energia de diversas flores em minha direção. Quando eu senti um grande empurrão, eles se desprenderam de mim aqueles laços. Ao conseguir abrir os olhos, observei aquele velho pajé que caminhava em minha direção com um olhar bem sério. Nele tinha alguns laços interligados como cordas, e na mão dele tinha 7 flechas. Ao se aproximar de mim, ele disse: Filho, estou aqui agora para te ajudar e juntos vamos trabalhar. Trabalho esse que será eterno. Trabalho realizado para a luz. Seremos servidores do nosso Pai Divino, Deus do Universo. Venha ao seu encontro para buscar e o resgatar do sofrimento que tu mesmo plantaste na sua experiência terrena. Mas saiba, filho, que tudo nessa vida tem um propósito. Mesmo que você tenha fraquejado diante do desequilíbrio e ter deixado aflorar dentro do seu ser o todo permitido, aquele lado irracional, hoje tu aprendeu a importância do equilíbrio, do amor ao próximo e do respeito por toda a criação divina. Então trago para você essa oportunidade de trabalho que será levar para os filhos de Deus o equilíbrio e o amor, não deixando florescer o lado ruim da maldade, regendo todo o trabalho a execução da lei divina e as vibrações do nosso Pai Oxalá e do nosso Orixá que vibra, te proteja durante a jornada e a busca da evolução. Entrego em suas mãos estas 7 flechas com uma ferramenta de trabalho e um presente do seu orixá, Oxumaré. Meus filhos, nesse momento dentro de mim começou a florescer um sentimento de paz, amor e uma grande emoção pela oportunidade que eu estava recebendo de me regenerar e ajudar o próximo. Abracei aquele lindo espírito iluminado que mesmo diante de tudo que ocorreu, tinha me perdoado e estava ali para me ajudar. Estendi as mãos e peguei as 7 flechas. Ao tocar nas flechas, irradiou uma luz forte de cores amarela, verde, azul, branca, laranja, vermelha. Senti uma grande vibração e ao olhar as flechas, todas elas tinham virado cobras vivas. Eu me assustei, mas logo em seguida o pajé me disse: cada flecha dela, meu filho, tem um fundamento, e nelas tu carregarás a força viva das cores de Oxumaré para esse trabalho de luz. Assim foi todo o meu processo de libertação, regeneração
e busca da evolução constante do meu espírito e do trabalho de luz do nosso Pai Oxalá. Carrego hoje as 7 flechas que me foram emprestadas por nosso Pai Oxumaré para a execução deste trabalho divino que é de ajudar vocês, filhos de Deus, a encontrarem o equilíbrio e a regeneração espiritual. Sempre que precisar, meus filhos, estarei aqui para lhe ajudar e compartilhar com vocês todas as minhas histórias como encarnado e desencarnado para juntos alcançarmos degraus divinos da evolução. Muita luz e que a paz de Oxalá e a força do Xumaré esteja presente na caminhada de cada filho. Que as cores e as energias de Aruanda iluminem a vida de vocês. Salve meu pai Zambi, salve meu pai Xumaré, salve toda a linha de caboclo, salve os falangeiros da luz. O que é caboclo, o que é caboclo? Palavras do caboclo 7 flechas. Essa linda mensagem nos leva a refletir o quanto ficamos cegos às vezes diante da fúria, do desequilíbrio, acabamos cometendo erros que depois vamos colher lá na frente o que plantamos. Essa mensagem ela foi psicografada já há bastante tempo, foi dia 23/7/2015 e hoje ela se encaixa no nosso trabalho Palavras de Aruanda como canto de um sabiá. É mais uma palavra para nos levarmos à reflexão, em busca desse desenvolvimento espiritual e nessa nova consciência que é o amar e o emanar do amor. Espero que tenham gostado e em breve teremos mais vídeos sobre essas psicografias, essas mensagens espirituais que têm como objetivo tocar o íntimo de cada um. Agradecido, irmão.